Gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Gente, vai ter momentos na vida em que você vai ter que fazer coisas que você não gosta. Isso faz parte da vida adulta. Uma coisa que eu andei refletindo, porque é muito mais fácil a gente dizer, não vou fazer tal coisa porque eu não quero, porque isso, porque aquilo. Mas existem inúmeras situações da nossa vida que a gente vai ter que agir, né? Mesmo sem a gente querer, porque vai fazer sentido lá na frente, né? Eu já fiz alguns vídeos, né, que falei aqui pra vocês, que nós temos que ser menos emocionais, mais racionais, entender mais as coisas e buscar resolver mais algumas situações. Então, tem posturas nossas, tem comportamentos nossos que vai fazer com que a gente consiga resolver algumas coisas. Então, a gente precisa muitas vezes deixar o nosso querer de lado para poder agir de uma forma que a gente sabe que é o melhor. Eu vou dar um exemplo. Às vezes tem uma reunião, tem um lugar que você não está muito afim de ir. Mas você sabe que é importante você ir para aquele lugar, porque lá você vai ter conexão com pessoas, né? Com pessoas que vão te fazer bem, né? Que vão ajudar você em alguma coisa e tal. Então, às vezes, mesmo que naquele momento você pense assim, não tô com vontade de ir, mas você entende os benefícios de você estar lá naquele ambiente. Então, comigo, eu sempre estou refletindo quais benefícios eu tenho de estar em tal lugar, de fazer tal coisa, porque, gente, as coisas precisam fazer sentido para nós. Foi-se o tempo em que a gente agia baseado nas emoções, baseado naquilo que a gente quer. Eu passei muito tempo da minha vida agindo baseado nas minhas emoções. E que lugar eu cheguei? Em lugar nenhum. Tive inúmeras decepções, sofri um bocado. Eu tive tanto sofrimento, gente, que assim poderia ter sido poupado. Hoje em dia, quando eu paro para analisar, né, a minha vida, tudo que eu fiz, a forma como eu agi, eu penso, se eu tivesse antigamente a mentalidade que eu tenho hoje, a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria sofrido um terço do que eu sofri, eu não teria passado por um terço do que eu passei. E algumas situações me fizeram abrir a mente, me fizeram refletir muito, né, a respeito de comportamentos, de mentalidade, meu Deus do céu. Tem situações que quando eu relembro do passado dá até vergonha, uma vergonha, porque eu fico pensando, meu Deus, eu não acredito que eu já agi daquela forma, que eu já fiz tal coisa, né? Mas é vivendo e aprendendo, né, gente? Eu não queria ter passado por algumas coisas para poder aprender, para poder amadurecer, mas hoje em dia eu vejo que é necessário, né, lidar com a vergonha que eu sinto por tanta coisa ter acontecido. Então, antes de você reagir por impulso, tomar decisões por impulso, alguém te convidar para uma coisa, você já diz não. Não, calma, reflete. Por mais que você não queira, mas reflita. Não, será que eu realmente devo aceitar esse convite? Né? O que que esse ambiente tem a me proporcionar? O que que tá planejando ali de acontecer e tal? E você ir preparado espiritualmente para os ambientes que você for. Eu acho que uma das melhores dicas que eu poderia dar para vocês é vão preparado. Quando vocês forem sair de casa, sempre orem a Deus, dizendo, Deus abençoe a minha saída, né? Que para onde eu vou seja tranquilo o ambiente, as pessoas, que não tenha confusão, que dê tudo certo e tudo mais. Eu acho que é uma oração que a gente precisa fazer, né? Porque a gente muitas vezes só fala com Deus para pedir outras coisas, às vezes materiais, outras coisas, né? E a gente esquece de pedir proteção ao Senhor, proteção, livramento, né? Proteção de tudo, né, gente? Porque o mundo que a gente vive, a gente precisa sim de proteção de Deus. Porque não dá para contar só com a ajuda dos homens, a proteção dos homens, a gente tem que contar com a principal proteção, que é a proteção do Senhor. Então eu estava refletindo aqui, né, sobre isso, sobre a importância de você dizer mais sim, mesmo você querendo dizer não, né, pelos motivos certos, se você vê que tem uma boa motivação. Nem tudo a gente vai agir da forma como a gente quer. Eu percebi que eu já tive, como eu falei para vocês, muito atraso na minha vida por conta disso, porque eu percebia, tipo, uma situação que poderia me ajudar e de alguma forma e eu dizia não. Não, eu não vou, não, eu não quero. Às vezes era meio cabeça dura também. Às vezes as pessoas falavam uma coisa pra mim e eu ficava rebatendo, entendeu? Eu queria andar ali pela minha cabeça, pela minha verdade. E para mim a minha verdade era tudo, assim, a minha verdade era a verdade absoluta e eu não aceitava questionamento e tudo mais. Era muito, muito imatura. Assim, hoje em dia eu ainda tenho alguns comportamentos de maturidade, não vou dizer a vocês que não. Mas comparada a antes, meu Deus, como eu digo a vocês, dá vergonha, porque eu era muito imatura, gente. Eu não tinha humildade pra
ouvir tanto as pessoas, quando as pessoas davam opiniões contrárias à minha. Eu queria seguir pela minha cabeça, eu queria seguir pelas minhas emoções, então eu só sofri. Eu só passei por luta, entendeu? E luta por. Pra que tudo isso? Pra eu aprender que não era aquele caminho certo a seguir. Então, às vezes, você tá passando por um problema na sua vida pra você aprender que não é esse caminho que você tá trilhando que você tem que continuar. Às vezes, algumas coisas que a gente passa na vida, gente, é uma forma de Deus mostrar pra gente que a gente tá errando o caminho, né? Deus deseja que você acerte, que você viva bem, que você acerte o caminho. Agora, se você estiver andando por um caminho ruim, muitas vezes Deus, por amor a você, ele vai permitir que muitas vezes a gente quebre a cara, que a gente sofra, que a gente passe por algumas dores para essa dor nos ensinar uma lição. E quantas lições eu já aprendi na minha vida justamente por ter quebrado a cara, por ter escolhido coisas erradas. Hoje em dia, eu tô aqui na minha casa, tenho meu filho, né, tenho um relacionamento, mas se eu tivesse continuado no caminho que eu estava antigamente, hoje em dia eu não teria família, não teria filho, não sei dizer a vocês como seria a minha vida hoje. Eu acredito que seria como de sempre, o sentimento de tristeza, de angústia, de vazio, por conta das escolhas erradas. Então, não baseie a sua vida nas emoções. Cuidado, as suas emoções elas enganam. As emoções fazem muita gente olhar para o presente e esquecer do futuro. Eu tomava decisões na minha vida baseada no presente, do que eu sentia no presente. Mas eu não parava para pensar que as minhas emoções, eu agindo no presente, isso iria impactar o meu futuro de alguma forma. Que as minhas ações de hoje estariam mudando o meu futuro. Por exemplo, o fato de eu ter um filho muda totalmente muitas circunstâncias, né? Se eu não tivesse, as coisas seriam diferentes. Então, cada escolha que você toma molda o seu futuro, entendeu? Então, assim, graças a Deus que eu, assim, em vida, né, tive tempo de tomar a decisão certa, né, que é amadurecer, é crescer, é buscar conhecimento. Eu já li 92 livros esse ano, tô quase batendo a minha meta de 100 livros, eu coloquei como meta ler 100 livros. Junto desses 92 livros tem os audiobooks, tá, gente? Eu conto como leitura também pelo fato de que é um livro que você escuta, né? Eu não vi com os olhos, mas tô absorvendo o conhecimento da mesma forma que uma leitura tradicional. Então, eu contei. Mas, tirando os audiobooks, eu li 58 livros, assim, tipo, sem audiobook. Só os livros, tipo, físico, digital, tipo Kindle, né? Foram 58. Eu também já acho muito, porque anos passados eu li mais ou menos 30, 40, por aí, né? Eu acho que 47, por aí. Não tinha ultrapassado ainda os 50 livros. E eu tô muito feliz por isso, não tô falando isso aqui pra vocês pra me gabar, mas eu tô muito feliz com essa conquista, por quê? Porque se fosse a Ângela de anos atrás, por mais que eu ame ler desde pequena, eu perdia meu tempo com outras futilidades, sabe? Com rede social, com pessoas que eu não deveria andar, que eu não deveria conversar, que eu não deveria nem dar trela, eu perdia meu tempo conversando. Eu era um livro aberto, eu falava muita coisa assim da minha vida pessoal para pessoas que muitas vezes eu não tinha intimidade. Tudo por conta de emoções, gente. Emoção é uma coisa séria, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque a emoção, se ela não for bem administrada, né, ela pode literalmente acabar com a sua vida. Quantas pessoas não já perderam a vida por conta das emoções? Várias, várias. Acho que a maioria das pessoas que perdem a briga, tipo, perdem a vida em brigas, em discussões, é justamente por conta da emoção da raiva ou da inveja, né? O sentimento de inveja também. Eu vi o caso de um rapaz que ele estava comemorando alguma coisa, soltou fogos e o vizinho com inveja foi lá e acabou com a vida dele. Então, assim, tantas emoções como raiva, como alegria, podem despertar, né? É, vários tipos de sentimento em outras pessoas também, que podem ser problemáticos. Então, uma coisa que eu digo pra vocês, cuidado com a emoção. Quando você estiver muito feliz, não saia contando da sua vida. Um exemplo clássico foi o exemplo de uma mulher do BBB que ela foi chamada à parte e contaram a ela que ela tinha recebido não sei quantos mil. E aí uma mulher soube e botou ela no paredão. Nem ia colocar ela no paredão. Ela disse, eu vou colocar ela no paredão só porque ela ganhou não sei quantos mil aí. Isso é a maior prova de que quando você tiver uma boa notícia, você não deve abrir a sua boca contando para os outros. Porque, veja, a mulher ia colocar outra pessoa para prejudicar e acabou escolhendo ela porque foi naquele momento motivada por inveja.
porque a outra não soube ser sábia, não soube guardar a boa informação para si. Então, nem tudo de bom que acontece com você precisa ser divulgado.